Muito bom dia, nação. Um grande abraço para todos vocês. Logo cedo nós já estamos aqui trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês. E, meus amigos, nós vamos analisar porque o Flamengo está no mercado. O mercado da bola está agitado e o Mengão está negociando com jogadores, por exemplo, com o De La Cruz, que, se chegar no Flamengo, será um excelente reforço. E também o Flamengo está negociando com um jogador do Atlético Mineiro e nós vamos aqui analisar nesse momento as informações do Flamengo e eu gostaria que você primeiramente chegasse aqui deixando seu like. Seu like é importantíssimo porque você apoia assim o trabalho do nosso canal. Logo cedinho nós já estamos aqui nessa manhã de quarta-feira. E também, se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, faça rapidinho a sua inscrição ativando o botão vermelho aqui embaixo e o sininho das notificações. Sabe por quê? Porque hoje vamos trazer para vocês aqui no canal o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Assim você vai ficar sempre ligado nas notícias do Mengão, tá bom? Vamos então para as notícias de hoje. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção porque tem mudanças na escalação do Flamengo e tem também os novos reforços do Mengão. Créditos desse vídeo, canal SBT Esportes, canal também da ESPN Brasil e também canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. E encara o Nublense amanhã. A reportagem é da fera Alcilene Brito. Fala, Alci. A vitória em cima do Corinthians deu uma motivação a mais para o rubro-negro, que agora tem o foco na competição continental. E ganha reforço para a partida. Arrascaeta, Léo Pereira e Eric Pulgar viajaram para o Chile e estão à disposição de Sampaoli. O trio sofreu com problemas físicos no último jogo. Arrascaeta sentiu incômodo no aquecimento. Léo Pereira jogou até o fim mesmo com dores e fez o gol do duelo. Já Eric Pulgar foi substituído com câimbras. Eles já passaram pelo departamento médico e estão liberados para a disputa. Por outro lado, Bruno Henrique não viajou e está fora. Wesley está suspenso após ter sido expulso no último jogo contra o Racing. Everton Ribeiro também não joga por conta de uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda. Hoje o Fla ainda tem mais um treino no final do dia para definir o time para o duelo. Com 4 pontos conquistados em 3 partidas, o Flamengo é o vice-líder do Grupo A atrás do Racing. Já o Nublense está em 3º lugar e precisa de uma vitória para continuar na briga por uma vaga das oitavas de final. Na última partida, o time da Gávea deixou escapar 2 pontos importantes. 20 dias depois, o Fla espera já ter ajustado os pontos e sair com uma vitória fora de casa. Boa tarde, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Boa tarde, pessoal de casa. Sempre chamo vocês para participar aqui. Hashtag SBT Esporte Rio, assim você fala com a gente. @SBT Rio, assim você segue a gente lá no Twitter. E agora também podendo falar com a gente no Instagram, @SBT Rio Oficial, segue a gente. Conversa com a gente também, faz um story, marca o SBT, que a gente vai responder você, tá bom? Vene Casagrande, você tem atualizações sobre as questões clínicas do Flamengo? Everton Ribeiro, Arrascaeta. Everton Ribeiro tá fora, existe uma expectativa muito boa de ele conseguir jogar no dia 1º de junho, que é o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, mas ainda não está certo. O departamento médico está fazendo uma espécie de força-tarefa para deixar o camisa 7 à disposição. Arrascaeta e Léo Pereira, jogadores que tiveram problemas físicos no jogo contra o Corinthians, viajaram, mas o Arrascaeta, sobretudo o Arrascaeta, se ele jogar, não vai terminar a partida, vai jogar ali uma espécie de 45 minutos, um tempo só, então é um jogador que está indo na base do sacrifício, digamos assim. De fato, problemas físicos têm se tornado normal no Flamengo. A gente já comentou isso aqui, por conta da metodologia de trabalho de Sampaoli, alguns jogadores vão sentir o que é natural, o que é normal, como o próprio treinador já disse. Fato é que o Flamengo não terá o lateral direito Wesley, que está suspenso. É uma boa oportunidade para o Varela, enfim, mostrar um bom futebol. E também o Pulgar, que estava vivendo um bom momento com a camisa do Flamengo, vai atuar em solo chileno. Mas fora isso, sem grandes novidades, então a tendência é que a zaga seja formada por Fabrício Bruno e Davi Luiz retornando ao time titular. E o Vidal voltando a jogar com a camisa de um clube no Chile, né, Pedrosa? Exatamente, é o país dele. A casa dele, né? É a casa deles, assim como também o Sampaoli também tem uma ligação muito grande por tudo que conquistou lá
com a camisa da seleção chilena, sendo técnico. Então, assim, cara, é aquilo, né? Como a gente falou aqui sobre a confiança do treinador nos jogadores. O Flamengo, por exemplo, é um time completamente diferente quando tem o Gerson à disposição, porque ele entende exatamente o que o São Paulo quer. Então, assim, é um problema você não ter o Arrascaeta num jogo tão importante, que se tornou importante porque o Flamengo se complicou dentro do grupo, mas é aquilo, é a obrigação de você vencer, de você se classificar, a expectativa que sempre existe dentro do elenco como o Flamengo, com investimento alto, é você pelo menos conseguir se classificar na Libertadores. E isso tem que acontecer, senão gera uma crise muito grande para esse time. Fala, Vene, é isso? Tem jogador do Galo na mira, Exatamente, o que é normal isso acontecer, até porque vale recordar que o São Paulo trabalhou no Atlético Mineiro, então conhece alguns jogadores dos tempos do time mineiro. E um jogador que ele aprovou a contratação, trata-se do volante Alan, de 26 anos, tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025. O que aconteceu foi o seguinte, Fernandinho, a diretoria virou para ele e falou: São Paulo, olha só, esse nome aqui que a gente sempre gostou, a gente sempre teve no nosso radar, você aprova? São Paulo foi responder para a diretoria: eu não só aprovo, como quero muito a contratação, gosto muito desse jogador, acho que ele se encaixa, tem requisitos que vai se encaixar perfeitamente aqui no nosso elenco e de fato é uma posição que o Flamengo precisa reforçar, a posição de volante. Desde a saída do João Gomes, o Flamengo está atrás desse jogador. Na minha opinião, chega para ser titular. Se chegar, obviamente. E desde a saída do João, outro lado, diz que é uma função que precisa... O Gerson já não joga mais por ali. É, diferente. Né? O Gerson Vidal, não veio... Você sempre fala que questão ele... física, Exato, que tá precisa pesando, ter alguém para... Exatamente, precisa. E o Alan é esse jogador, na minha opinião, e só trazendo o lado do Atlético Mineiro. Lá no Atlético Mineiro, o que me passaram foi o seguinte: Vene, esse nome, de fato, já foi sondado pelo Flamengo. O único clube que fez proposta oficial em fevereiro foi o Palmeiras, mas na ocasião o Palmeiras tirou o time de campo, não quis avançar nas conversas. Aqui a gente precisa vender, precisa fazer caixa. Se chegar alguma proposta, a gente vai ouvir. Obviamente, não é um jogador inegociável. Muito pelo contrário, eles querem vender jogador para contratar jogador de graça por conta do momento financeiro que o clube mineiro vive. Então, se o Flamengo abrir conversas de fato, o Atlético Mineiro não vai dizer não, vai negociar, como acontece em todas as tratativas. Pedrosa, quem é o Alan? Me conta sobre esse jogador. Jogou no Fluminense. Jogou no Fluminense, fazia dupla de volante com o Jair, inclusive era uma dupla de volantes extremamente, que hoje o Jair é do Vasco, extremamente competente lá no Atlético Mineiro. O Alan jogava de primeiro, o Jair de segundo. Só que o Alan joga de primeiro, ele não é aquele cara brucutu, marcador, nada disso. Ele tem muita qualidade na saída de bola, consegue fazer a posição de segundo volante também. Então vou te dar um exemplo qualquer aqui. Se o Alan jogar do lado do Pulgar, ele consegue fazer essa função tranquilamente. Se o Alan jogar do lado do Thiago Maia, ele consegue. Do lado do Vidal, de qualquer volante do Flamengo. Então seria uma baita contratação para o Flamengo, porque é um jogador de extrema qualidade. Tem outro fator que pesa muito aí no interesse do Flamengo, é idade. É um jogador de 26 anos. Entra naquele perfil que o Flamengo está querendo no mercado. Jovem, um perfil jovem, com potencial, já jogou no Liverpool, por exemplo. É um jogador... Jovem com experiência, exatamente, né, jovem com experiência, porque a ideia do Flamengo é reformular o elenco. Mais outra informação do mercado da bola do Flamengo: muita gente está preocupada, entre aspas, com o retorno do zagueiro Gustavo Henrique ao Flamengo. Vocês vão se recordar que o Gustavo Henrique ele foi emprestado com uma obrigação de compra ao Fenerbahçe da Turquia. E muita gente acha que o jogador será devolvido ao Flamengo. Isso não vai acontecer. Acabei de falar com o representante do jogador, ele vai assinar o contrato em definitivo com o Fenerbahçe no fim desse mês. E o contrato dele vai ser válido por 1 ano com o Fenerbahçe, e se ele atingir um determinado número de jogos, é mais 1 ano. Ou seja, o jogador não retorna ao Flamengo, o torcedor do Flamengo. Um jogo, e agora a expectativa é para saber se o Arrascaeta vai ter condição de jogo. Nesse treinamento de hoje, que foi só 15 minutos abertos foram só 15 minutos abertos para a imprensa, é que ia ser definido se o Arrascaeta começaria ou não a partidazinho. Só que aí eu acho que tem o seguinte, né? Se existe essa dúvida, a gente já viu no jogo passado o Matheus França estar no banco, mas aparentemente sem condição de entrar. E aí agora a gente está vendo imagens já do treino de hoje, dessa tarde, 4 horas da tarde, o Flamengo fez esse treinamento. E se não tiver condiçãozinho, vai no sacrifício porque é Libertadores, ou, tendo em vista as recentes contusões, é melhor pensar direitinho na importância desse jogo para a classificação? Sem dúvida. Se o Arrascaeta não tem condições, corre risco de contusão, de ficar um período longo fora, eu acho que o melhor é segurar.
Porque, assim, com todo respeito... Quando se fala assim, né, Mauro que me corrigiu. Quando fala com todo respeito, é que você não está respeitando. Então eu vou mudar. Vem pancada. Eu vou mudar, né? Eu vou mudar, assim. O Flamengo tem um elenco muito superior ao Nublense. Muito superior. Então, sim, você não tem o Everton Ribeiro, já não jogou com eles dois. Contra o Corinthians. E venceu. Então, assim, acho que tem no elenco... A gente fala que é o melhor elenco. Então, se é o melhor elenco, para jogar contra o poderoso Nublense, você vai arriscar o Arrascaeta? Eu não arriscaria. Tá em condições, tá bem, vai lá, entra, joga um período, mas o cara sentiu no aquecimento. Eu não colocaria. Você tem peças ali, já melhorou o Matheus França? Como é que tá o Vitor Hugo? O Gerson tá bom, vai pro jogo? Dá pra jogar, dá pra montar um meio campo muito com condições de vencer o Nublense lá. E mesmo porque não é o jogo decisivo. O Flamengo tem mais 2 jogos em casa. Fecha a Libertadores em casa. Então, assim, acho que não é o momento de você arriscar jogadores que vão ser fundamentais para o restante da temporada. O Flamengo vai entrar amanhã sabendo o que vai acontecer hoje com Alcas e Racing. Pascoal, para te ouvir, vou só te dar os números da tabela. O Racing já tem 7 pontos, o Flamengo tem 4. Sim, mas eu acho que já sabendo o resultado, eu acho que o Racing não vai deixar escapar a possibilidade de ganhar do Poçante e Alcas, né? O Flamengo se complicou naquele jogo. O quê? Não, o Flamengo se complicou naquele jogo porque quis, vamos falar real. O Flamengo jogou uma partida completamente fora do padrão. O rapaz que faz o segundo gol contra o Flamengo, poxa, ele estava pesando uns 90 quilos. Não é verdade? É só pegar a imagem do gol, você vai ver, cara. O Flamengo jogou nada aquele dia, nada. Então, eu também concordo que se o jogador não tiver em condições totais de jogo, tira o Arrascaeta. Você perdeu um jogador com o Arrascaeta, um cara tão importante, por conta de um jogo contra o Nublense, aí já é demais, né, gente? Aí já é um exagero. E se o Matheus França estiver legal, tem que começar o Matheus França. Não dá pra ficar inventando moda. Aí que apesar que o treinador não gosta. Então, não dá pra você... Ele gosta, mas não dá pra você ficar inventando. Acho que o Flamengo tem que simplificar as coisas e ganhar essa partida. Ganhar simplificando o jogo. Mauro, sem armador, como é que ganha essa partida simplificando o jogo? De repente aposta de novo no Vitor Hugo, que não foi tão bem contra o Corinthians, abre ali com o Cebolinha pelo lado, o que você faria? Não dá para analisar só por um jogo, ele não foi bem contra o Corinthians, Dani, porque em vários momentos o torcedor pede por ele. Sim. Põe ele, que é jovem e tal, então tem que ter uma sequência, não foi bem no jogo, vai no outro. E outros também não foram tão bem contra o Corinthians e nem por isso vão sair do time. Então não seria o caso do menino. Toda a expectativa de ver se... de repente nem precisa sair ele do time, né, Mauro? Desculpa. Sim. Só para te ajudar, alguns jogadores ali. O próprio Pulgar saiu reclamando de dores. Sim. Então é um momento de avaliar. Você precisa jogar com 3 volantes, com 2, sabe? Então, assim, você pode jogar com o Vitor Hugo, com o Thiago Maia, com o Gerson e com o Cebolinha. Sim, e você falou do Pulgar, ele e o Léo Pereira eles estão meio sob avaliação, né? Viajaram e tal, vamos ver se devem estar participando desse treino, vamos ver se vão jogar. E o Arrascaeta também, aí, Léo, o Arrascaeta atrás de você. Ele tá aqui, ó. O Vidal teve uma festa imensa, faz 17 anos que ele não disputa uma partida no Chile. Por um clube, né? Sim, só por seleção. Bota pra jogar então. Exato, eu ia falar dele. Põe o Pulgar, o Sampaoli também foi muito festejado, claro, né? Foi campeão lá com a seleção. Mas acho que ele... Joga também, joga de quê? O São Paulo pode entrar também. O quê? Virou bagunça. Essa energia dele. Olha lá o Vidal, olha lá. E o Vidal ainda fez aniversário agora, né? Ontem. Tal. Então, enfim, acho que alguns minutos. Não quer dizer que ele tenha que ser titular, porque tá lá no país dele e tal. Tem que escalar o time que for necessário. Acho que o Pulgar, se tiver bom, vai ser titular. Mas eu daria os minutos no final ali pro Vidal, pro torcedor. Quando já tiver 3-0 pro Flamengo, aí vai lá, Vidal, segura a barra agora e tal. Na real, por aí. O Léo sentiu uma contusão. Léo Pereira. O Eric sentiu cãibras nas 2 pernas. O debochado no aquecimento. Gente, tem coisas que você pode evitar. Para vencer o Nublense, você não precisa desses 3 aí. Tem coisas que você guardar para jogos mais sérios, né? Você pode evitar. Tem coisas que dá para evitar. Zagueiro pro lugar do Léo, você tem uns 3 lá no banco, é isso? Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo.
Sim. Pô, não dá para jogar com o Nublense, com um desses? Não. Amanhã não falaremos aqui das contratações que o Flamengo pretende fazer na janela, porque parece que desses zagueiros aí tem 2 que o Sampaoli já não vê como possíveis titulares ou alguém para brigar por posição e para ele confiar para a sequência. Eu vou começar falando do Arrascaeta. Já que a gente iniciou falando do Nublense aí, vou falar do Arrascaeta. O Arrascaeta, vocês sabem, teve um problema físico no aquecimento do último jogo, que foi contra o Corinthians no domingo. Um problema muscular. A priori, ele não tem uma lesão. Viajou com a delegação do Flamengo e na atividade dessa terça-feira, inclusive vi até o companheiro Guilherme Flazoeira publicando um vídeo em suas redes sociais mostrando que o Arrascaeta, naquele aquecimento ali de 15 minutos que a imprensa pôde observar no estádio, o Arrascaeta correndo em volta do campo. Mas aí sempre fica a dúvida, depois que a imprensa sai, o que acontece? O Arrascaeta participou ou não com os demais jogadores? E eu fui apurar. O que me falaram foi o seguinte, Vene, ele continuou treinando separado, em nenhum momento treinou com os demais jogadores, participou da atividade tática. Aí vocês vão me perguntar assim, beleza, teve atividade tática, então o São Paulo esboçou um time titular? Não esboçou, misturou geral. É isso que o São Paulo costuma fazer. Tanto é que, recentemente, quando ele esboçou o time titular, ele mudou em cima da hora na preleção. A verdade é essa. Na última, tanto é que a gente trouxe essa informação, ele esboçou o time titular com Varela, deixando o Wesley no banco. E na preleção me passaram que o Wesley seria titular. Eu fui e publiquei nas outras redes sociais. Então ele não esboçou nenhum time titular, tá bom? E o Arrascaeta não treinou com os demais jogadores na atividade dessa terça-feira em nenhum momento. Em nenhum momento da atividade tática, tá? Que foi misturado. Repito, São Paulo não esboçou o time titular. Então, fica aí a incógnita para ver se o Arrascaeta vai para o jogo. Eu acho que se ele for para o jogo é banco. Isso aí, sem sombra de dúvida, porque o próprio São Paulo já havia dito que contra o Corinthians, se ele jogasse, seria apenas um tempo, 45 minutos, porque ele está com uma sobrecarga. Acho difícil o Flamengo levar esse jogador e não deixá-lo nem no banco de reservas. A ver, a informação que eu tenho é, terça-feira ele não participou em nenhum momento da atividade com os demais jogadores. Vamos falar do mercado da bola agora? Tem Gustavo Henrique, De La Cruz e o Alan. Vou começar com o Gustavo Henrique, vou começar pela zaga. Eu vi algumas notícias aí dando conta que o Gustavo Henrique, que foi do Flamengo, foi para o Fenerbahçe no ano passado, por empréstimo com obrigação de compra, estava retornando ao Flamengo. O que eu fiz? Eu fui apurar diretamente com o jogador e com os empresários do jogador, para saber se era verdade, se ele estava retornando. O que foi me passado foi o seguinte, Vene, mentira, o contrato diz, o Flamengo emprestou o Gustavo Henrique por uma temporada, e se durante esse empréstimo ele não apresentar nenhum problema físico no joelho esquerdo, joelho que ele já passou por um problema, e aí isso foi colocado em contrato, porque os turcos estavam com medo, queriam desistir da compra dele, porque estavam com medo por conta desse problema no joelho esquerdo, quando ele já tinha viajado para a Turquia, o contrato foi mudado, ele seria vendido. Aí depois mudaram empréstimo com obrigação de compra se ele não tiver nenhuma lesão, nenhum problema no joelho esquerdo. E ele não teve. E o que foi me passado tanto por Gustavo Henrique quanto pelos empresários é que no fim desse mês, no começo do mês de junho, ele vai assinar o contrato em definitivo com o Fenerbahçe, válido até o meio de 2024. E caso ele bata metas contratuais, que é número de jogos disputados na temporada, o compromisso é estendido até o meio de 2025. Aí vocês vão me perguntar, beleza, e o Flamengo ganha quanto nessa história? Vamos lá. Papel e caneta na mão. Pelo empréstimo, o Flamengo recebeu à vista 1.400.000 euros, que dá em torno de 7,5 milhões de reais. Quando ele for comprado, o Flamengo vai receber mais 1.400.000 euros, que dá em torno de 7,5 milhões de reais. Totalizando a operação, o Flamengo vai receber então 15 milhões de reais, em torno de 15 milhões de reais. E esse jogador chegou ao Flamengo de graça, porque ele estava livre no mercado depois de não ter renovado o contrato com o Santos. Então o Flamengo, na minha opinião, fez um baita negócio. Então fica aí a informação para vocês.
que nesse momento, segundo o próprio Gustavo Henrique, segundo os empresários do Gustavo Henrique, ele não está retornando ao Flamengo e vai assinar em breve o contrato em definitivo com o Fenerbahçe da Turquia. Agora a gente vai falar, vamos falar do volante Alan. Vamos passar para a volância e depois a gente chega ao meio campo com o De La Cruz. Vamos lá, Alan, a gente trouxe a informação ontem que o São Paulo aprovou o Flamengo tentar a contratação desse volante que trabalhou com ele em 2020 lá no Atlético Mineiro, que ele entende que é um baita reforço, mesmo a diretoria sabendo que é muito difícil, mas, pelo visto, vai de fato tentar. Conversei com o empresário dele, Juliano Bertolucci, que confirmou a possibilidade do Flamengo fazer a proposta. Interesse tem, conversas iniciais já foram feitas e a proposta pode ser enviada a qualquer momento ao Atlético Mineiro. Lá na imprensa mineira, confirmaram a nossa informação e acreditaram, obrigado pessoal, valeu por dar moral ao trabalho ao canal Vinei Casagrande. Eles dizem que o Atlético Mineiro quer 10 milhões de euros para vender o Alan. Eu sou um cara que eu não sou o dono da verdade não, mas pelo que eu acompanho de mercado da bola, se o Flamengo chegar com uma proposta ali e conhecendo bem hoje a saúde financeira do Atlético Mineiro, se chega com uma proposta ali de 7 por parte do percentual dos direitos econômicos do Alan e botar ali para comprar mais percentual através de metas, o Atlético Mineiro faz, cara. A gente está falando de um jogador de 26 anos que vai tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025. Isso quer dizer que daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Atlético Mineiro precisa fazer caixa com venda de jogadores. Isso foi uma palavra de um dirigente do Atlético Mineiro quando eu entrei em contato com ele para apurar a situação do Alan e a possível proposta do Flamengo. Então, pessoal, é isso. Representantes confirmando. No Flamengo eles não falam em on, esquece, mas já me confirmaram que é um nome que o São Paulo quer sim, que aprovou a contratação, e no Atlético Mineiro eles estão apenas esperando a proposta oficial do Flamengo para iniciar as conversas, porque eles entendem que o jogador não é mais aquele jogador inegociável, justamente por conta do momento financeiro que eles estão vivendo. Para finalizar, vamos falar do meia De La Cruz, do River Plate. O Diário Olé, que é, cara, um jornal muito conceituado na Argentina, noticiou o seguinte: Flamengo tomou conhecimento do último tratamento ao qual De La Cruz foi submetido no joelho direito após o Catar, e mesmo assim está decidido a contratar o meia. São Paulo também recebeu o aval de Arrascaeta, companheiro do jogador na seleção uruguaia. Beleza, eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho essa informação do Diário Olé. O que eu tenho de informação junto ao Flamengo é: Vene, as coisas estão caminhando aos poucos. E conhecendo bem a diretoria do Flamengo, como é que está funcionando a estratégia do Flamengo? Bruno Spindel vai conversar diretamente com o River Plate e o Marcos Braz está em tratativas conversando com o jogador. É isso. Marcos Braz trabalha no convencimento do jogador, apresentando o projeto do clube. Isso é normal, tá, gente? Isso não é errado. Muito pelo contrário, eu acho até certo. Estratégia. Na vida tudo é estratégia e planejamento. Se você não tem estratégia e planejamento no seu dia a dia, esquece, você está vivendo errado. A verdade é essa. E a diretoria do Flamengo, vocês podem falar o que for, mas no quesito negociação, os caras são fenômenos. Fenômenos. Eles vão te vender gelo no Alasca. Você pode ter certeza disso. Então é dessa maneira que tá sendo feita a situação. E, como me disseram lá no Flamengo, vem caminhando aos poucos. É isso. O Flamengo continua insistindo no meio De La Cruz. Alan na mira do Flamengo. A qualquer momento o Flamengo pode enviar o papel timbrado para o Atlético Mineiro. E o Gustavo Henrique não vai retornar ao Flamengo, vai ser comprado. O Flamengo vai receber uma grana aí pela permanência do Gustavo Henrique. Já recebeu 7 milhões e meio, vai receber mais 7 milhões e meio e totaliza 15 milhões de reais. Então tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. Lembrando que hoje o Flamengo entra em campo contra o Nublense. O Flamengo precisa da vitória para ficar bem confortável aí no grupo na Libertadores da América. Então tá aí as notícias dos reforços do Flamengo. Vamos ver quem o Flamengo vai contratar, mas a notícia que nós tivemos pela manhã é que o Flamengo vai fechar com pelo menos 4 reforços para essa temporada 2023. Então vamos ficar de olho. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e já deixe o seu palpite para a partida entre Flamengo e Nublense, tá bom? Então um grande abraço, bom dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.